Bom dia para vocês, nono ano. Hoje vamos ter uma aula de revisão do conteúdo do primeiro bimestre e a avaliação vocês vão fazer a partir de hoje. Vou deixar no grupo a avaliação. Vocês vão fazer e entregar até o dia 30, até sexta-feira, dia 30/4, até a próxima sexta-feira. A avaliação vai ter 5 questões, cada questão vai valer 2 pontos. No total, 10 pontos a avaliação bimestral. Vocês vão copiar as perguntas, responder e enviar no Conexão Escola ou pelo e-mail. Esse e-mail que está aí em azul, tá escrito aí do lado. Não vou aceitar avaliação pelo WhatsApp, então envia por e-mail ou postar no Conexão Escola. Então hoje vocês vão ter uma aula de revisão e depois vão começar a fazer a avaliação, que eu vou postar no grupo, tá? Vocês vão ter aí acesso à avaliação no grupo do WhatsApp. E depois eu ver se eu posto também, vai estar também no Conexão Escola. Nono ano, então vamos à aula de hoje, uma revisão sobre o conteúdo do PET, volume 1, conteúdo das atividades do PET, volume 1, e conteúdo das atividades complementares que eu passei para vocês. Então vamos à aula de hoje. Vamos à revisão do conteúdo do PET volume 1, semanas 1 e 2. Unidade temática, artes visuais, objetos de conhecimento, as formas distintas das artes visuais, tradicionais e contemporâneas. Conteúdos relacionados, expressões artísticas. Então, no começo, primeira aula, vocês viram sobre os 11 tipos de artes. Música, dança, pintura, HQ, significa história em quadrinhos, escultura, teatro, cinema, fotografia, jogos, literatura e arte digital. Então, na primeira e na segunda semana, é para vocês analisarem e distinguirem as diferentes linguagens artísticas. E a primeira atividade que vocês já fizeram, tá aí, ó. Quero que se expresse através de uma linguagem artística. Qual delas você escolhe, justifica apontando as características da técnica escolhida. Essa atividade eu pedi para vocês fazer um desenho, mais especificamente um desenho da percepção de vocês em relação às aulas remotas e a esse momento de pandemia, na atualidade. A semana 3, nós vimos um pouco sobre dança e música, objetos de conhecimento, linguagens cenográficas, coreográficas e musicais, conteúdos relacionados, danças típicas e com interdisciplinaridade com a educação física. E o tema principal da semana 3 é a congada, e aqui fala um pouco sobre as danças folclóricas que existem em diversos países do mundo. Unidas a músicas com características regionais, a dança ajuda a representar histórias e culturas de povos e seus ancestrais. Então, a congada envolve elementos culturais africanos e cristãos, ou seja, é uma mescla entre as festividades trazidas pelos africanos escravizados com a religiosidade cristã vinda com os portugueses no período colonial. E a atividade que vocês fizeram, essa aí, ó, na semana 3, para justificar essa afirmativa. A seguinte afirmativa: congado ou Congo, é uma expressão cultural religiosa que envolve o canto, a dança, o teatro e a espiritualidade cristã. É só para comentar essa frase para justificar essa alternativa. Semana 4, vocês estudaram um pouco sobre artes visuais e artes integradas. Objeto de conhecimento: explorar práticas tradicionais, locais e regionais. E o conteúdo relacionado com a arte africana,
com interdisciplinaridade com a história e história da arte. E o tema principal, máscara africana. Então, nessa semana 4, você já analisou as características da arte africana. Vamos ver mais informações nesse pequeno texto. As máscaras africanas possuem significados diferentes umas das outras, dependendo da ocasião, da cultura e do povo que as utiliza. Para os seus povos, elas significam um disfarce místico, no qual poderiam absorver forças mágicas dos espíritos e utilizá-las em prol da comunidade. Aos demais, principalmente os povos do Ocidente, tornaram-se conhecidas por conta das vanguardas artísticas europeias. Vocês podem pesquisar um pouco mais, ou já pesquisaram. E a atividade? Vamos à atividade dessa semana. Parte das obras de Pablo Picasso sofreram influências das máscaras africanas, desenvolvendo um movimento artístico chamado cubismo. Marque a imagem que representa esse movimento. A resposta é a letra B, ok? Vamos à última semana do PET, volume 1. Unidade temática continua ainda artes visuais, objeto de conhecimento, produção cultural, conteúdos relacionados ao patrimônio histórico, interdisciplinaridade com a história e o tema artistas brasileiros. Então, na semana 5, você já lembrou aí grandes artistas que fizeram parte da arte moderna brasileira. Vamos recapitular um pouco do conteúdo. A pintura aparece no Brasil ainda na época de seu descobrimento. Era a maneira encontrada pelos colonizadores europeus de registrarem a nova terra, com imagens da natureza e dos índios. Com o surgimento da Academia de Belas Artes, na segunda metade do século XIX, o modernismo surge como movimento cultural de grande notoriedade no país e até no exterior. O movimento passa a trazer a brasilidade para as artes no país. Então, tem mais informações que vocês aí podem acessar através desse link no quadro Saiba Mais. Vamos à atividade. De acordo com seus conhecimentos e baseando-se na leitura do parágrafo acima, marque a alternativa que apresenta apenas nomes de grandes artistas brasileiros. Vamos ver qual é a resposta. A resposta é a letra D. Guinard de Cavalcante e Anita Malfatti são artistas brasileiros. Nas outras alternativas, tem outros artistas que não são brasileiros, ok? E, pessoal, eu vou postar no grupo depois para vocês. Vocês vão assistir então primeiro essa aula, estão assistindo, e depois eu vou postar no grupo a avaliação para vocês fazerem para entregar dia 30, na sexta-feira, ok? Na sexta-feira que vem. Vocês terão aí praticamente uma semana para responder. Serão 5 questões, cada questão valendo 2 pontos. No total, a prova vai ter valor de 10 pontos. E além do conteúdo do PET, vocês estudaram também, nesse primeiro bimestre, os elementos da música: melodia, harmonia, ritmo e contraponto. Contraponto eu só citei, vocês viram mais sobre melodia, harmonia e ritmo. Vamos lembrar antes aí de dar continuidade o que é música. Aí tem a definição técnica de música: a arte de combinar os sons de forma sucessiva e simultânea, com ordem, equilíbrio e proporção dentro do tempo. E os elementos da música são esses, já apresentei. E também tivemos outra aula sobre as tecnologias e as novas formas de arte sonora. Eu comecei essa aula fazendo 2 perguntas para vocês
meditarem aí, pensarem sobre os aparelhos que vocês usam, utilizam para ouvir e gravar música. Eu deixei duas questões. De que maneira as músicas que você ouve chegam a você? A outra questão, quais são os aparelhos ou equipamentos que você utiliza para reproduzi-las? Essas duas questões era para responder no caderno e deixar no caderno como tarefa. Foi apenas uma tarefa, não precisa enviar a resposta dessas duas questões. Aí eu falei um pouco sobre a história, eu voltei um pouco na história para mostrar para vocês o desenvolvimento desde o primeiro aparelho de gravação e reprodução de som até a tecnologia mais moderna para gravar, reproduzir música, ok? Aí a música, ela só pôde ser ouvida, gravada a partir do momento, obviamente, quando começou, quando teve aí o desenvolvimento do primeiro aparelho de reprodução do som. Aí em 1878, com o primeiro aparelho de gravação de som, que foi o chamado de fonógrafo. Fonógrafo, então, é um aparelho de gravação, reprodução de som. O fonógrafo de Thomas Edison, criado em 1878. No momento que ele apresentou esse aparelho, as pessoas ficaram espantadas, nunca haviam visto um aparelho de gravar som. Por isso, as pessoas até pensaram que era um aparelho mágico de som. Aí eu mostrei para vocês aí o desenvolvimento desses aparelhos. Depois do primeiro fonógrafo, o Emil Berliner, no início do século XX, ele melhorou o fonógrafo. Aí então começou aí a criação do gramofone e a utilização do disco de vinil. E as primeiras vitrolas, tem aí algumas fotos, vitrola no móvel, essa à esquerda, e portátil à direita, essa foto aí do meio. As vitrolas eram aparelhos elétricos ou a pilha que reproduziam as gravações em disco de vinil. Aí depois do disco de vinil teve o desenvolvimento da fita cassete, do gravador de fita em rolo e depois envolvendo e evoluindo os aparelhos de reprodução e gravação de som. Aí tem de forma mais detalhada esse histórico. O cilindro, vamos acompanhar, cilindro fonográfico, 1877, disco plano, gramofone, 1887, disco de vinil, 1948, cartucho 8 track, 1958, fita cassete, 1963, o CD, 1982, mini CD, 1990, mini disc, 1992, MP3 player, 1998, pendrive, 2000, cartão de memória micro SD, 2005, e o streaming, que é a forma mais moderna e mais atual de ouvir música, que a gente ouve aí, não precisa deixar a música no aparelho, então não gasta a memória do aparelho, ok? Pessoal, tenham um ótimo dia e fica então para vocês fazerem a avaliação e entregar na sexta-feira, dia 30.